Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com a sua casa. Estamos iniciando mais um dia, estamos iniciando mais um devocional. Todos os dias às 6 horas da manhã, estou aqui para iniciar o dia na presença de Deus junto com vocês. Mais um dia está nascendo na nossa vida, um dia feito pelo Senhor, um dia em que o Senhor decidiu nos chamar para viver. Esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda. Deus abençoe. Bom dia, Irla. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? Vamos iniciar esse dia na presença de Deus. Deus é bom, independente das circunstâncias. Deus é bom, Deus permanece fiel, Deus é justo. A Ele devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Bom dia, Cláudia. Vamos começar mais um devocional, mais um momento na presença do Senhor, né? Queridos, ontem à tarde eu estava preparando essa mensagem e eu confesso que é uma mensagem que me animou muito. Trouxe para mim um ânimo diferente, né? Porque Deus é um Deus de surpresas, Deus é um Deus de renovo. Bom dia, Dasna, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Deus é um Deus que nos faz caminhar em novidade todos os dias. Ele nos surpreende, né? E para a gente caminhar na jornada que Deus nos propôs, para a gente continuar trilhando o caminho no qual o Senhor tem como plano para a nossa vida, precisamos de coragem. Precisamos de coragem. Bom dia, Aline. Bom dia, Marta. Sejam bem-vindas, queridas. Precisamos de coragem para continuar a caminhada. Porque a vida ela tem seus desafios, a vida ela tem suas lutas, e não basta só essas lutas da vida, mas como aqui dentro também temos as nossas lutas e os nossos conflitos. Precisamos caminhar na vida tendo coragem para vencer as coisas externas que fazem parte da nossa caminhada, bem como as coisas internas, que são os nossos conflitos, os nossos medos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Afinal de contas, a nossa vida, ela é um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E para vencer tudo isso, e para continuarmos firmes na caminhada, naquilo que Deus nos propôs, como a carreira a ser percorrida como cristãos, como filhos de Deus, precisamos de coragem. E é essa coragem que Deus espera de nós, porque é através dessa coragem que a gente vai viver o extraordinário de Deus. E esse é o tema do nosso devocional de hoje: coragem para realizar o extraordinário. Sabe, queridos, às vezes você não conquistou aquilo que você deseja conquistar, às vezes você não realizou aquilo que você deseja realizar por falta de coragem. Deus às vezes não nos dá a promessa por enquanto, nos dá as bênçãos por enquanto, porque Ele sabe que
eu e você não estamos preparados, não temos a coragem suficiente para dar conta e continuar com aquilo que o Deus vai nos entregar, que é simplesmente extraordinário. Porque Ele ainda está nos preparando, Ele ainda está nos forjando, o nosso caráter ainda está sendo moldado. Entenda que as bênçãos do Senhor já estão prontas. As bênçãos do Senhor já existem para a minha vida e para a sua vida. Tudo aquilo que eu tenho para receber de Deus, eu sei que eu vou receber. Mas eu vou receber no tempo de Deus. E aquilo que é para mim, não é para você. E aquilo que é para você, não é para mim. Mas vamos receber todas as coisas do Senhor, ou seja, uma vida extraordinária, uma conquista extraordinária, uma vida extraordinária, quando tivermos coragem para realizar tudo aquilo que Deus nos propõe. E você conhece a história de Josué. Josué foi um homem que ele tinha uma referência. Josué foi um homem que ele tinha um líder que o conduzia, o ajudava na caminhada. Como nós também temos as nossas referências, temos os nossos líderes, temos aquele a quem nos espelhamos. Josué tinha um grande homem, um líder nato, um homem chamado por Deus. E Josué tinha essa referência. Só que chegou um momento da vida de Josué, se você ler o livro de Josué, você vai ver que história, que exemplo de vida de um homem que foi um guerreiro e que foi um dos dois que pela sua perseverança, pela sua coragem, pela sua força, entrou na terra prometida, que era o plano de Deus para a vida dele. Ele fazia parte daquela geração que saiu do Egito. E depois de 40 anos, ele entrou na terra prometida por causa da sua coragem, por causa da sua força. Mas eu quero atentar para vocês Josué capítulo 1, versículo 7, que é o start do nosso devocional. Chegou um determinado momento na vida de Josué que ele não teve mais o seu líder, e o seu líder morreu. O seu líder, Deus o recolheu. Porque todo mundo tem o seu tempo de vida, todo mundo tem a sua história. Isso cabe a Deus e não a nós. Mas, quando isso aconteceu, eu imagino o medo de Josué, eu imagino o desespero de Josué, eu imagino o vazio que a ausência desse líder causou na vida de Josué. Josué era muito próximo dele, era o braço direito de Moisés. Moisés era o líder de uma grande nação que estava sendo formada. Moisés era o líder daquele povo que foi retirado com mão forte do Senhor, da terra do Egito. E Josué se tornou o braço direito de Moisés. Mas quando Moisés morreu, Josué recebeu uma palavra, uma direção de Deus. E é curioso como Deus começa na fala dele com Josué. Josué capítulo 1, versículo 7 diz assim: tão somente, ou seja, o mais importante, a sua prioridade, tão somente seja forte e corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que foi dada a Moisés. Não se aparte desse livro da lei. Medite nele noite e dia. E como eu fui com Moisés, eu serei com você. Como eu fui com Moisés, eu serei com você. Mas
o que me chama a atenção nesse versículo é o início dele. Tão somente, ou seja, o mais importante, o que você deve se atentar é ser forte e corajoso e meditar no livro da lei. Sabe, queridos, precisamos de coragem, precisamos de força para viver dias extraordinários na presença de Deus. Deus espera de mim e de você coragem, para que Ele possa derramar sobre nós tudo aquilo que nos pertence em Deus. Medite na palavra de Deus todos os dias, porque é através da palavra de Deus que você vai ter força e coragem para trilhar o caminho que Deus te confiou. Sabe, ninguém receberá a coragem de Deus para avançar se não tiver ousadia de confiar primeiro naquilo que Deus está te chamando para fazer. Confiar num Deus que você serve. Confiar no poder que Deus tem, na soberania de Deus. Só assim você terá coragem. Quando você entender que você não está caminhando sozinho, quando você entender que aquilo para qual Deus te chamou, Ele vai te sustentar, quando você não entender que você está exatamente onde você deveria estar, se você não entender que existe um Deus que te chama e te diz: não temas, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento. Se você não entender isso, você jamais terá força e coragem. Jamais terá força e coragem. No final da fala de Deus para Josué, capítulo 8 e 9, versículo 8 e 9 do capítulo 1, Deus diz para Josué: não temas. Onde você for, eu estarei contigo. Onde você for, eu estarei contigo. A nossa coragem e a nossa força está baseada e alicerçada na presença de Deus na nossa vida. Não caminhamos sozinhos e não conquistaremos aquilo que temos para conquistar em Deus sozinhos. Porque o próprio Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, onde você estiver, o que você estiver fazendo, aquilo para o qual Deus te chamou para fazer, Ele estará presente com você, te dando força e te dando coragem. O Senhor é a fonte da nossa força e a fonte da nossa coragem. Mas, querido, para você realizar uma vida extraordinária, para você conquistar uma vida extraordinária, para você viver o propósito de Deus para a sua vida, para você viver no centro da vontade de Deus, você precisa ter coragem. Coragem. A vida não foi feita para os medrosos. Tanto é que a palavra de Deus diz em Apocalipse uma lista daquelas pessoas que não entrarão no reino dos céus. Lá tem os mentirosos, lá tem os alcoólatras, os beberrãos, lá tem os tímidos, lá tem os fornicadores, e lá também tem os medrosos. O medo não pode fazer parte da nossa vida. O medo não nos pertence. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, um Deus firme, corajoso, soberano. Tenha coragem de dar os passos necessários para viver uma vida extraordinária na presença de Deus. Se isso não fosse possível, Deus não teria te chamado. Se isso não fosse possível, Deus não teria te colocado aonde você está para vencer aquilo que precisa ser vencido em Deus. Coragem, continue marchando, continue a sua caminhada. Queridos, Elias foi um homem chamado por Deus para viver uma vida extraordinária.
Elias foi um homem chamado por Deus para derrotar e vencer uma nação que estava distante do Senhor, totalmente promíscua, totalmente idólatra. Deus chamou Elias para que ele tivesse coragem de vencer e realizar o reino de Deus naquela nação. Mas chegou um determinado momento que ele tinha que vencer um grande desafio, que era derrotar os 450 profetas de Baal. E é sobre essa história que eu quero extrair alguns pontos importantes para eu e você termos coragem de realizar o extraordinário que Deus nos chamou para realizar. Deus só te chamou porque Ele confia em você. Ele confia no seu potencial. Ele confia na sua coragem. Ele confia na sua força. Ele sabe que aquela missão que Ele te deu, em Deus, nele, você vai realizar. Por isso, tenha coragem. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, diz assim: agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Isso é Elias dizendo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa com Jezabel. Olha a coragem de Elias. Elias virou e falou: chame esse povo. Chame esse povo e peça para eles se encontrarem comigo no Monte Carmelo. E foi o que aconteceu. Ninguém recebe coragem para avançar e ter ousadia. Ninguém receberá coragem se não tiver confiança em Deus. Precisamos ter coragem para continuar. Precisamos ter coragem para vencer os desafios. Deus não chamou eu e você para vivermos com medo. O medo não pertence aos filhos de Deus. Deus nos chamou para ter coragem de ter uma vida extraordinária. E Elias entendeu isso e ele chamou o povo, os profetas de Baal, de Aserá, para irem para o Monte Carmelo. Elias demonstrou coragem no Monte Carmelo diante de todo aquele povo, dos falsos profetas. Essa coragem que ele teve de enfrentar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, essa coragem não foi uma coragem natural, porque pela sua coragem humana, você não teria coragem de enfrentar grandes desafios na sua vida. Foi uma coragem do Espírito Santo. Algo extraordinário aconteceu na vida de Elias para que ele pudesse enfrentar esse desafio. Sabe, queridos, a sua coragem, a sua força, ela não vem do seu braço, ela não vem do seu desejo de enfrentar os desafios da vida, não. Porque se depender de nós não saímos do lugar. Se depender de nós ficamos aqui mesmo onde estamos. É mais cômodo, é mais confortável. Mas Deus te chama para viver uma vida extraordinária. Mas para isso você precisa ter coragem. Coragem. Eu li só um pedaço de 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, mas eu quero ler com você o relato todo para você entender o que Elias passou, o que Elias viveu ali naquele Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19 em diante, diz assim: preste muita atenção nessas palavras, e é através desse relato que a gente vai extrair pontos importantes que vão me ajudar e te ajudar a ter coragem para enfrentar os desafios da vida e realizar o extraordinário que Deus te chamou para realizar.
Como eu disse no início do devocional, você está onde Deus exatamente gostaria que você estivesse. E Ele vai derramar sobre você força, coragem, para você enfrentar o que tiver que enfrentar, para viver e alcançar tempos extraordinários na sua vida. Entenda que você tem na sua frente os seus melhores dias, que você tem aí na sua jornada grandes conquistas em Deus. Mas para isso você precisa ter coragem. Coragem. 1 Reis diz assim: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa com Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham um deles e cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu preparei outro novilho e coloquei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem, gritem mais alto, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Sabe, queridos, o desafio foi lançado. A coragem de Elias foi exposta, mas a confiança de Elias estava num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e a resposta dele foi tremenda. Por causa da coragem de Elias, Elias viveu no Monte Carmelo o extraordinário. Vocês conhecem a história. Viveu o extraordinário. Para todos aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Rosana, Ana Paula, G, Dani, sejam bem-vindas, queridas. Deus os abençoe. O que me chamou a atenção nesse texto, enquanto eu estava lendo agora para vocês, foi uma coisa que me chamou muita atenção nesse momento, foi a frase de Elias, quando disse assim: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Queridos, até quando você vai prestar atenção nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus medos? Ou você vai olhar para a coragem que Deus te deu, para a força que Deus te deu, para aquilo que Deus diz sobre você, para aquilo que Deus te chamou para fazer? Existem duas opiniões: aquilo que você sente e aquilo que Deus te disse, aquilo que Deus te fala, aquilo que Deus te chama para fazer. Até quando você vai oscilar nessas duas opiniões? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Deus te chamou para viver o extraordinário que você tem para viver nele. Sabe, queridos, existem duas coisas importantes. Uma é a ousadia, a outra é a coragem. E há uma pequena diferença entre elas. Ousadia, ela tem mais a ver com as nossas palavras, palavras de afirmação, palavras de fé, palavras de conquista, palavras de firmeza. Precisamos ser ousados, porque temos um Deus soberano que nos sustenta e nos dá a garantia de vitória. Por isso, devemos ousar nas nossas palavras, devemos profetizar para nós mesmos que somos capazes,
que somos feitos para grandes conquistas em Deus. Mas a coragem, ela tem mais a ver com as atitudes. A coragem, ela está associada no agir. Seja ousado nas suas palavras. Seja ousados em dizer, em profetizar para você mesmo que você vai conseguir realizar tudo aquilo que Deus te chamou. Profetize para você mesmo todos os dias quem você é em Deus, a força que você tem em Deus, a coragem que você tem em Deus. Mas tenha coragem de realizar através das atitudes, como Elias teve de convocar todo o povo e mostrar no Monte Carmelo quem é Deus. Sabe, queridos, no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 4, diz assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote, filho de Zeozadaque, coragem, ao trabalho, faça o que tem que ser feito, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Sabe, Deus nos manda agir porque Ele está conosco. Deus nos manda realizar porque Ele vai à frente. Deus nos manda executar aquilo que somos chamados a executar, porque Ele está em nós e sobre nós, nos fazendo realizar aquilo que precisamos realizar. Sabe, queridos, em João capítulo 14, versículo 12, palavras de Jesus diz o seguinte: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Sabe, queridos, precisamos ter coragem porque estamos em Deus. Precisamos ter coragem porque acreditamos e confiamos no Senhor. E automaticamente essa nossa fé, que produz em nós coragem, nos fará viver o extraordinário de Deus, porque Deus nos diz que faremos coisas maiores das quais Ele fez, porque Ele retornaria ao Pai. Mas nós continuamos na jornada e na carreira que Deus nos propôs. Precisamos ter coragem. Diante dessa introdução, eu quero, de acordo com as experiências do profeta Elias, eu quero separar aqui alguns pontos importantes que vai me ajudar e te ajudar a ter uma vida extraordinária em Deus. Para ter coragem, para ter força, para realizar os propósitos de Deus na nossa vida, primeira coisa, obedeça a Deus e ande em integridade. Primeira coisa, obedeça a Deus e ande em integridade. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 5. Ora, Elias, o tesbita de Tisbe, de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Você beberá o riacho, e dei ordens aos corvos para te alimentarem. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, ao leste do Jordão, e ficou por lá. Sabe, queridos, a presença de Deus na vida de Elias era intensa, porque Elias obedecia todas as ordens de Deus na vida dele. Elias vivia em integridade. Elias era um homem íntegro, um homem que se doava e se dedicava por inteiro a Deus. E ele deixou isso bem claro quando ele disse: eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, a quem eu me dedico, a quem eu obedeço.
a quem manda na minha vida e me orienta. Ele recebeu a palavra de Deus. E no final do versículo diz assim: e ele fez o que o Senhor tinha lhe dito. Sabe, queridos, eu não sei o que o Senhor lhe disse, eu não sei o que o Senhor lhe falou, mas faça exatamente aquilo que o Senhor te disse para fazer. Não se preocupe com as críticas, não se preocupe com os outros, não se preocupe com o que vão pensar de você. Faça exatamente aquilo que Deus está te pedindo para fazer. Obedeça. Obedeça. Se santifique. Viva uma vida íntegra. Sabe, queridos, você não conquista para se santificar. Você se santifica para conquistar. Entenda isso. Você não se santifica para conquistar. A sua vida, ela tem que ser uma vida santa. Uma vida íntegra. Para que as conquistas e as vidas que Deus tem para te dar, que são extraordinárias, para serem vividas, você precisa viver em santidade, em integridade diante de Deus. Por isso, obedeça e anda reto, no caminho correto. Nem se desvie para a direita, nem se desvie para a esquerda. Permaneça fiel àquilo que Deus te chamou para fazer. Segunda coisa que aprendemos com o profeta Elias: ande em fidelidade com a palavra de Deus. Ande em fidelidade com a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 37 diz assim: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus sobre Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas as coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles voltarem para ti. Olha os detalhes da oração de Elias. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, de Jacó. Ele se referenciou à palavra. Ele se referenciou àquilo que ele conhecia. E ele diz: sou teu servo e fiz todas essas coisas por ordem tua. Ande em fidelidade com a palavra de Deus. Sabe, queridos, a palavra de Deus é tudo que temos. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é a nossa orientação. Sabe, queridos, vocês podem perder tudo na vida. Tudo. Mas jamais perca a palavra de Deus que está em você. Jamais negocie a palavra de Deus. Jamais negocie as orientações de Deus. E faça conforme tudo aquilo que Deus te orientou e te orienta através da palavra. Medite na palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Ela é o teu sustento, ela é teu alimento e é ela que vai te fazer viver em integridade de vida, em santidade, porque você se santifica para conquistar. Esteja pronto para viver uma vida extraordinária. Esteja preparado para receber as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, através da obediência e de uma vida íntegra. Não se aparte da palavra de Deus. Como Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, não te aparte do livro da lei. Medite nele de dia e de noite, nessas escrituras, nessa palavra. E como eu fui com Moisés, eu estarei com você, diz o Senhor. Então, queridos, jamais negocie o seu tempo de palavra. Jamais negocie
a palavra de Deus. Ande com ela para onde você for. Medite nela. Sabe, queridos, é nos dias maus da vida que a palavra nos sustenta. Estude a palavra, escreva, medite. É ela que vai te sustentar, é ela que vai te manter de pé. Então a segunda coisa para viver o extraordinário, para ter coragem, é andar em fidelidade com a palavra de Deus. Terceira coisa importante que podemos extrair dessa experiência de Elias. Para ter coragem de realizar o extraordinário na sua vida, vença o medo e o desconhecido para avançar. Vença o medo e o desconhecido para avançar. Veja o que está escrito em 1 Reis, capítulo 19 agora, versículo 3, depois o 13 e o 19. Preste bem atenção. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Quando Elias ouviu e puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança e quebraram os teus altares e mataram os teus profetas." Olha o medo de Elias. Ele fugiu. Ele se escondeu. Mas Deus chegou para ele e disse: "O que você está fazendo aqui?" E Elias disse: "Mataram seus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar." E o Senhor lhe disse: "Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Moliá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram." Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parrilhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. E Elias alcançou e lançou a sua capa sobre eles. Olha que extraordinário isso. É natural sentirmos medo. É natural nos isolarmos diante dos desafios da vida. Mas Deus diz assim: "Ei, precisam de você. Precisam de você. Continue, volte pelo caminho que você veio. Volte para a coragem que você teve. Volte para o temor que você tem de mim. Volte para aquilo que eu já fiz por você. Volte a confiar em mim. Volte a restabelecer a sua fé em mim." Isso é voltar pelo caminho de onde você veio. Ei, é hora de sair daí. Pessoas precisam de você. Pessoas precisam que você continue firme. Pessoas precisam da sua coragem. Pessoas precisam da sua fé firme. Não é hora de medo. Não é hora de se esconder numa caverna. Eu sei que várias coisas aconteceram. Eu sei que gigantes se levantaram. Eu sei que você teve muitas perdas. Mas volte pelo caminho de onde você veio. E tenha coragem de viver uma vida extraordinária que eu tenho para você. Pessoas precisam de você. Lembra o que eu fiz no Monte Carmelo? Lembra do fogo que desceu quando você orou em meu nome?
Lembra das maravilhas que eu já fiz na sua vida. Lembra de todos os livramentos que eu te dei. Lembra que eu sou Deus na sua vida, diz o Senhor. Então volte pelo caminho que você veio e retome a sua jornada. Retome o caminho, porque pessoas precisam de você. Pessoas vão me conhecer através da sua vida. Pessoas vão me conhecer através daquilo que eu estou fazendo na sua vida. Volte para o caminho de onde você veio. Deus quer te levar a grandes conquistas, mas a voz que você deve dar atenção é que vai determinar os resultados. Não esqueça disso. Deus quer fazer você trilhar o extraordinário, mas dependendo da voz que você ouvir, é que vai ser determinante para que isso aconteça. Decida hoje ouvir a voz de Deus. Decida hoje viver os planos de Deus para a sua vida. Decida hoje realizar o extraordinário através da coragem que Deus te deu. Não escute os seus medos, não escute as suas emoções, não escute os seus pensamentos. Deus quer te levar a grandes conquistas. Queridos, Salmo 27, versículo 1 diz assim: O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem temerei? De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Eu e você precisamos ter coragem, e essa coragem ela vem do Espírito Santo para avançar, para viver o melhor de Deus para a nossa vida. Deus tem grandes sonhos para mim e para você. Tenha coragem de vencer as circunstâncias, o medo, o desconhecido, e viva o extraordinário de Deus. Para viver o extraordinário de Deus, obedeça a Deus e ande em integridade. Ande em fidelidade com a sua palavra e vença o medo e o desconhecido para avançar. Deus te trouxe aqui hoje de manhã para te dizer: coragem, força, não desista, eu estou com você. Para finalizar esse devocional, eu quero ler com vocês Jeremias capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Jeremias capítulo 1, versículo 8. Deus te chamou nessa manhã para te dizer: coragem, continue onde você está, faça o que tem que ser feito, realize o que precisa realizar, não se preocupe com os adversários, não se preocupe com as vozes contrárias, não se preocupe com as críticas, não se preocupe com o que vão pensar de você. Eu te chamei, diz o Senhor, para você viver exatamente o meu propósito na sua vida. Descanse em mim e realize aquilo para qual eu te chamei. Essas são as palavras de Deus para mim e para você nesta manhã. Quer viver o extraordinário de Deus? Tenha coragem. Obedeça a sua voz. Não negocie a sua palavra. Vença os seus medos e você viverá o melhor de Deus na sua vida. Amém, queridos? Eu vi aí a Patrícia comentando que a internet caiu. Não sei como é que está aí a conexão de vocês. Aqui está normal, viu? Quem perdeu alguma coisa, a live vai ficar gravada e depois você assiste, que é uma palavra muito poderosa de Deus para a nossa vida hoje. Que possamos ter coragem de viver o extraordinário de Deus. Levanta. Deus quer te tirar dessa situação. Deus quer te tirar desse local onde você está e fazer você triunfar numa vida extraordinária. Permaneça firme, permaneça fiel. O melhor ainda está por vir. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus nos dê coragem e força para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Eu acho que tiveram algum probleminha aí de internet, né? Aqui continuou firme, aqui não caiu, tá? De repente foi a conexão de vocês aí que aconteceu alguma coisa.
Eu vi que algumas pessoas caíram, né? Mas o cair é nosso, o levantar é de Deus. Vamos continuar, né? Depois vai ficar gravado aí, não se preocupe. Depois é só assistir, tá bom? Vamos orar, queridos, vamos orar. Para que a gente comece esse novo dia abençoado por Deus, vivendo a sua vontade com coragem e com a força que vem do alto. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, com o nosso coração transbordando de alegria e de gratidão, por estarmos aqui mais um dia, iniciando na Tua presença. A presença essa que nos dá força, nos dá coragem e nos faz viver o extraordinário. Obrigado, Pai, obrigado por nos despertar nesta manhã e nos trazer na Tua presença, porque tudo isso estava preparado, planejado no seu coração, está sendo realizado pelo Senhor, e aqui estamos. Estamos ouvindo a Tua voz, estamos ouvindo a Tua palavra. Que esta palavra de hoje possa produzir frutos no nosso coração. Que essa palavra de hoje possa ser vida em nós. Que possamos desfrutar de tudo aquilo que foi dito e colocarmos em prática para viver o extraordinário que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Pai, derrama sobre nós coragem, força, sabedoria, discernimento e principalmente graça para fazermos caminhar a jornada que o Senhor nos propôs. Só conseguiremos, Senhor, viver o extraordinário que o Senhor tem se tivermos coragem de avançar. Tira de nós todo medo, toda preocupação, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, Senhor. Caia por terra agora e que possamos desfrutar de uma coragem sobrenatural, que possamos desfrutar de uma perseverança sobrenatural e continuar a caminhada que nos foi proposta pelo Senhor. Obrigado, Pai, que uma palavra como essa nos reanima, nos traz de volta a coragem que precisamos, nos traz de volta a vontade de continuar caminhando e viver aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Pai, eu te peço agora por aqueles que estão online comigo, que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles e que tudo aquilo que não provém da Tua vontade, o medo, a preocupação, a angústia, a ansiedade, seja queimado agora pelo fogo da Tua glória sobre eles e que eles possam viver o extraordinário e experimentar uma vida fora do comum, porque uma vida com o Senhor é uma vida surpreendente, porque uma vida com o Senhor é uma vida transformadora, uma vida restauradora, e que eles possam, cada um deles, viver essa vida extraordinária que o Senhor tem para eles. Que eles tenham coragem, que eles tenham força, que eles tenham perseverança e que eles possam estar com seus ouvidos sensíveis à sua voz para ouvir a sua direção e que eles possam obedecer, viver em integridade, viver em santidade, que eles possam ser fiéis à Tua palavra e jamais negociarem esse tempo de palavra na vida deles. E que eles possam verdadeiramente vencer o medo e o desconhecido que estão adiante deles. Pai, eu peço por eles, pela casa, pela família, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, os seus negócios, que eles sejam prósperos e abençoados e os encha de coragem, Pai, para desfrutarem o melhor do Senhor na vida deles. Eu não peço só por eles, mas por todos aqueles que assistirão depois dessa live. Que esta palavra produza frutos na vida deles, produza coragem, ânimo e que renove a Tua presença na vida deles. E que eles possam viver o extraordinário e o sobrenatural, que é uma vida contigo. Obrigado, Pai, obrigado por este novo dia que está amanhecendo e começando. Seja um dia repleto da Tua presença, seja um dia extraordinário, onde o Teu agir seja visível, que seja um dia de coragem, de força, e que seja um dia cheio da Tua graça e do Teu Espírito sobre nós. Obrigado pelo dia de hoje que está acontecendo e que ao chegarmos no final do dia possamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia, pela palavra, pela Tua presença. Em nome de Jesus. É no Teu nome que eu oro e no Teu nome que eu agradeço. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Que esta palavra produza vida no coração de vocês. E coragem, coragem. Como diz Deus para Josué:
Tão somente seja forte e corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo aquilo que está na lei. Segundo aquilo que está na lei. Tão somente seja forte e corajoso. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Como eu fui com o seu líder, como eu fui com aquele que te guiava, como eu fui com aquele que te orientava, como eu fui com aquele que te mostrou o caminho, eu serei contigo, diz o Senhor. Agarre essa palavra, tome essa palavra no seu coração e continue firme, porque o que você e eu temos para viver em Deus será extraordinário. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus para hoje, é o devocional de hoje. Amém? Vamos continuar o nosso desafio da leitura bíblica e hoje vamos ler Salmo 20. Continue firme, alicerçado na palavra, na leitura, porque isso vai te dar coragem e vai te dar força para caminhar. Amém? Salmo 20 hoje. Queridos, obrigado pelo carinho de vocês, pela presença de vocês aqui. Vamos continuar firme, vivendo um dia de cada vez e que o seu dia hoje seja extraordinário. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.